Bom dia! Bom dia, galera! São 7 horas da manhã e a gente está saindo agora para fazer um passeio no Vale Sagrado. É um dos passeios mais tradicionais aqui de Cusco. A nossa primeira parada é aqui em Chinchero, que é um lugar onde a gente entende como que funciona a tecelagem, que é toda artesanal e principalmente o tingimento das peças, como é que funciona, porque é tudo feito através de corantes naturais. E também a gente conhece um pouquinho da história do artesanato deles aqui na região. Aquí nosotros el cactus lo conocemos como la lengua de la suegra, porque es larga y espinosa, ¿sí? Ahora lo voy a sacrificar por su visita, ¿sí? Y vamos a ver el primer color de la cochinilla, ¿sí, amigos? Miren, ¿sí? Ahí lo pueden ver el color, amigos, así. Y ahora voy a agregarle un poquitito de limón, unas gotitas nada más para cambiar de color, así. Ahí lo pueden ver, con el limón cambiamos otro color, así. Então nessa parada a gente começa com uma explicação de todas essas coisas e aí depois a gente pode conhecer um pouco dos artesanatos deles e escolher se a gente quer comprar alguma coisa. Como sempre acontece nessas regiões aqui, as famílias vivem do turismo e vivem do artesanato que eles produzem, né? Então é claro que essas paradas são feitas para que a gente consuma os itens que eles estão produzindo aqui e ajude a fomentar a economia dessas famílias que, pelo que eles falaram aqui nessa parada, são 8 famílias. E enquanto a gente vê as explicações deles, a gente ganha um chazinho aqui, a gente não sabe o que é, mas a gente vai tomar mesmo assim. É de munha? Não faço a menor ideia. É munha? Uhum. É que não tem um gosto muito forte de erva, assim. Mas é gostoso, né? E é munha e menta. Ah, tá. É porque não tem gosto de munha. Uhum. Mas munha é um dos chás que se recomenda pra você se aclimatar, né? Então, chá de coca, chá de munha são chás que ajudam bastante pra isso. Chá de munha ajuda também pra dor de cabeça e dor de estômago. É incrível, né? Como desses diferentes materiais eles conseguem extrair as cores, né? Então, o azul vem dessa planta, o roxo vem da espiga do milho morado. Então, realmente é bem interessante ver esse tipo de coisa, né? Mas o mais legal é esse aqui, ó. Esse aqui é um bichinho, quando seco fica assim, mas elas utilizam esse bichinho aqui como um corante vermelho. Chegou agora aqui no sítio arqueológico de Chinchero, mas antes a gente precisa comprar o ingresso. A gente vai comprar o nosso boleto turístico aqui. Você pode comprar na cidade também. E tem a opção de você comprar pro dia ou para um período estendido de 10 dias. A gente vai comprar só para hoje, porque nós não vamos fazer outros passeios em sítios arqueológicos aqui na região de Cusco. Mas assista o vídeo até o final, que a gente vai explicar tudo exatamente, como é que funciona esse tipo de passeio, quais passeios você pode fazer, quanto custa, todas essas coisas que a gente sabe que se você estiver vindo para cá, você vai querer saber como é que funciona. Like the sun by the moon, he's a star, baby, I'm lighting up. Like a fool, it's true, it's true. Nós chegamos aqui no sítio arqueológico de Chinchero e a vista é maravilhosa, mas a primeira coisa que você vê é o que você vê em todos os lugares turísticos de toda essa região andina, na verdade, que são as pessoas vendendo artesanatos. Então, para onde você olha, tem alguém oferecendo echarpes, luvas, gorros, todas essas coisas feitas em tricô, feitas em lã. E aqui dentro do sítio arqueológico não é diferente. Bienvenidos al Centro Arqueológico de Chinchero. Chinchero como tal estaba siendo construido para el Inca Tupac Inca Yupanqui, el cuarto Inca de toda la generación de los años 1400. Papa deshidratada, conocida como el chuño, un proceso de aproximadamente 3 semanas para deshidratar esta papa. Esta técnica viene desde los incas. ¿Para qué? Para que ellos puedan almacenar la papa. Esta papa deshidratada tú la puedes guardar por años. No pierde las propiedades, lo único que pierde es el agua. Making me jump from high ground, keep
A gente acabou de chegar aqui em Morai, mais ou menos uns 30, 40 minutos lá de Chincheiro, onde a gente estava antes. E aqui era um local de experimentação agrícola. Então essas terraças que a gente pode ver, elas acabavam criando microclimas. Então em cada terraça tinha um microclima diferente. E aí eles podiam cultivar várias coisas que normalmente não dariam nesse lugar aqui, mas por causa desse tipo de engenharia eles conseguiam. Então eles conseguiam fazer realmente muitos experimentos nessa região aqui. E aqui estão as terraças, a vista aqui é muito bonita. E, obviamente, como não tem como deixar de ser, lá atrás a gente tem mais um centro de artesanatos. Então, se você quiser comprar artesanato aqui, em todos os lugares que você parar, vai ter uma opção. Nós estamos indo rumo à Salina de Maras, então é óbvio que antes da gente ir direto para a Salina, né, a gente dá uma paradinha num mercado local para conhecer os produtos e poder comprar alguns produtos feitos de sal ou algumas outras coisas como chocolate, como salgadinhos, umas coisinhas assim, lembranças, tem coisas têxteis também, mas é o que a gente falou, né? Sempre tem um mercado, sempre tem uma loja de artesanato antes de você chegar no ponto turístico ou quando está saindo do ponto turístico. Esta es la sal ahumada. Esta sal está lista para las parrillas, señores. La sal rosada está lista para distintas ensaladas, señores. La flor de sal para la comida gourmet. Sal con plantas medicinales para hacer baños terapêuticos. E vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que eu quero comprar aqui. Depois de ter visto a explicação do nosso guia, vamos ver se vocês conseguem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu vou comprar. Qual é que foi a decepção aí, amor? Eles vendem como flor de sal, mas não é flor de sal. Tem que ter muito cuidado com isso, porque, né, às vezes a pessoa não conhece muito bem e tal, acaba pagando mais caro. A flor de sal eles colocam a 8 soles e os outros sais estão na faixa de 5 soles. Então eles vendem mais caro, mas não é flor de sal. Ó, porque eles vendem como flor de sal, mas na verdade é um sal grosso, né? É o nosso sal de churrasco. Exatamente. Aqui eles têm alguns que eles chamam de sal de parrilha, mas o que eles vendem aqui como flor de sal é o que a gente usa como sal grosso para churrasco. Nós chegamos agora aqui na Salina de Maras. A gente consegue ver a formação, né, de todas as lagoas, de onde vai ser extraído o sal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção que o guia explicou é que os peruanos não consomem o sal daqui. Os peruanos consomem sal marinho. E esse sal que tá aqui, ele é retirado, ele é extraído, vai pra Bolívia. E aí lá ele é beneficiado junto com o sal do Uyuni. E aí depois ele até volta pra cá ensacado e vendido, né, esse sal misturado entre Maras e o Uyuni. E também é vendido para outros países. Como aqui eles não têm temporadas de chuva, eles conseguem fazer uma extração mais frequente do sal do que em locais que tem estações chuvosas. Se tiver um período de chuvas, a água fica bem marrom e aí eles não conseguem fazer a extração. Aí tem que esperar até ficar branco. E aqui a gente consegue ver que tem algumas lagoas que, principalmente onde chega a água, tá bem marrom e aí as outras já estão bem mais branquinhas. E só para explicar a questão da flor de sal, esses floquinhos que a gente vê na superfície, eles vão ser extraídos de forma manual, inclusive ele não pode ser extraído com máquina porque senão ele se desmancha. E isso aqui é a flor de sal. Já o que a gente tem embaixo é o que depois vai ser extraído e vai ser vendido como sal fino, sal grosso e todas essas variedades que a gente conhece. Aqui a gente tem um manancial da água salgada, aí ela corre por aqui e aí chega lá onde se formam as lagoas, de onde depois será extraído o sal. Pra baixo todo santo ajuda, agora pra cima. Mas acho que tá perto, né? Nós chegamos agora no lugar onde será o nosso almoço. O almoço é incluído no valor do tour. Eu já deixei as nossas coisas aqui e agora eu vou lá pra fila pra me servir. E aí depois eu mostro um pouco pra vocês o que tem aqui nesse almoço.
apimentado. Não, eu acabei pegando bastante salada. Não tinha nenhum tempero, só tem um molho pronto lá. Aí eu fui pegar um vinagrete pra temperar minha salada. Meu Deus do céu. Que é esse vinagrete aqui, que eu enchi meu prato. Mas é bom, é aquele sofrido bom, assim, da É gostoso, pimenta, né? sabe? Eu comi já um pouquinho, ele é bom, é só bem apimentado. E chegamos na nossa penúltima parada agora, aqui em Ollantaytambo. Que é também, eu acho, uma das mais legais, né? É, as ruínas aqui são muito bonitas e é daqui que sai o trem pra Machu Picchu. Então, normalmente a galera que vai pra Machu Picchu acaba parando nesse vilarejo aqui pra poder pegar o trem. O único problema é que esse passeio, essa parada especificamente, tem uma longa caminhada, um morro acima pelas ruínas. É, são mais ou menos 500 degraus pra subir. A entrada aqui tá incluída no boleto turístico que a gente comprou lá no começo, que se você estiver passeando por Cusco, você vai comprar para mais dias. Então, mesmo que você não vá subir todos os degraus, vale a pena você entrar e conhecer. O Léo foi e isso aqui é o que eles vão subir. Aqui é a entrada do sítio arqueológico, lá no fundo tem banheiros, e aí você começa o circuito por aqui, sobe todas as escadas na lateral, aí você dá essa volta ali, e deixa eu ver se eu consigo mostrar as pessoas voltando, as pessoas que estão saindo, que fazem toda essa trilha aqui, e depois começam a descer e vão chegando aqui. Este lugar fue construido con un fin militar, puesto que de distintas terrazas de aquí se llegaban a practicar con distintos armamentos, como hondas, guaracas, algunas lanzas y algunas flechas. El que está a su costado tipo castillo, parecido a un castillo. Esto viene a ser las famosas colcas. Hablando criollamente, podemos decir que esto fue la refrigeradora de los incas. En esta zona los vientos son muy fuertes, ingresan por las ventanas de la base y se van por la superficie, pero ya refrigerando los productos. Nuestros amigos los incas, por ejemplo, tenían técnicas muy especiales para poder trasladar las piedras. Miren ustedes, esta es la técnica del arrastre. Ponían las piedras sobre troncos para poder traerlas hasta estos puntos. E realmente é algo incrível quando a gente tem a oportunidade de ver construções de civilizações antigas como essa. Ver a engenharia por trás de um povo desse realmente é de deixar a gente boquiaberto. Imaginar, né, que eles poderiam trazer pedras desse tamanho, que isso aqui é gigantesco, deve ter uns 4 metros mais ou menos por 1,5. E olha essa altura que a gente tá aqui. Por mais que o guia tenha explicado, né, como é que eles faziam isso de uma forma prática, eu acho muito legal pensar que isso foi feito há tanto tempo atrás. Never backing down, baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me from my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27, baby, I'm a rifle, one bite you dead. E eu fico meio bobo nesses lugares porque a gente já teve a oportunidade de visitar ruínas incas, maias, astecas. Toda vida que a gente vai num lugar desse, eu fico realmente impressionado com a parte de engenharia e arquitetura. Como eu sou engenheiro, né? Essas coisas acabam sempre me atraindo, então ter a oportunidade de ver lugares assim e conhecer culturas assim é algo que eu gosto muito. Uma coisa boa é que a gente chega aqui no meio da tarde, então o sol já está se pondo atrás das montanhas e aí acaba não sendo tão quente, porque ao meio-dia é muito, muito calor e ia ser muito mais complicado de fazer esse circuito. Então agora já tá mais fresquinho, já tá mais tranquilo, é um pouco mais fácil. Vale aproveitar para dizer que a gente saiu do motorhome com 3 graus, ao meio-dia tava mais ou menos 21, 22 graus e agora tá começando a esfriar de novo. Então você tem que vir preparado para aguentar o clima o dia inteiro. Cansado? Tranquilo? Agora foi de boa. A subida é punk. Porque eu lembro quando a gente veio aqui em 2019, a gente subiu mais ou menos até a metade, daí ele fez umas explicações, daí subiu até mais uma outra plataforma, fez mais um pouco de explicação e tal. E dessa vez a gente subiu quase até a última, assim. Foi uma pegada meio... Chegou lá, E infelizmente não deu muito tempo pra ficar lá em cima, mas é bem bonito, assim. Eu tava falando, né, antes que eu particularmente fico muito encantado com essas coisas assim, porque eu adoro arquitetura, adoro engenharia, então esse tipo de coisa assim que é realmente uma obra
incrível. Eu fico realmente de boca aberta, assim. E vale a pena, né? Vale muito a pena. Toda essa região aqui, as ruínas, todas as civilizações antigas, né? Tanto a Inca, quanto a Maia, quanto a Azteca, todas elas... É difícil de explicar, assim. Só indo nos lugares e conhecendo as ruínas e conhecendo um pouquinho da história antiga desse povo, é realmente muito encantador. É que eles superavam qualquer coisa, né? Parece que não tinha limites, é bem isso aí, assim. E isso, hoje em dia, a gente... Às vezes é tão difícil, né? Realizar algumas coisas. A gente vê com tanta coisa disponível e antigamente se fazia com tão pouco, né? E quando a gente veio aqui da outra vez, também tinham lhamas. Tinham várias lhamas aqui no gramado, era bem legal, dava pra tirar foto. No lugar que a gente parou das tecelagens também, né? Também tinha. É que a gente parou em outro, né? É. Mas então a gente tá sentindo, assim, bastante diferença desse tour pro outro. Vamos fazer as considerações finais ao final do tour. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Chegamos na nossa última parada aqui em Pisac, que é um sítio arqueológico onde tem as maiores terraças construídas pelos incas para agricultura. Essas terraças que a gente pode ver aqui para baixo, algumas delas têm 900 metros de distância, de comprimento. E assim como todos os outros lugares que a gente visitou por aqui, é um lugar muito bonito. Bienvenidos al Centro Arqueológico de Pisac. ¿En base a qué es lo que se pone este nombre a Pisac? De repente conocen a la pisaca, mis amigos, la perdiz andina. ¿No la conocen? Les voy a presentar. Ahí está. Miren ustedes, esta es la famosa pisaca. Y es por esa misma razón que se le considera a todo este circuito, a toda esta zona, el nombre de Pisac. Nossa última parada, agora real, oficial, foi pra ver a produção de joias em prata, entender um pouquinho sobre as pedras aqui da região. A gente faz uma parada meio comercial, onde a gente entende um processo produtivo e aí tá ali sendo incentivado a comprar os materiais das pessoas que estão ali explicando e divulgando, né? E isso aconteceu em várias etapas. Aconteceu na tecelagem, aconteceu no sal e agora na prata. E isso é meio que o padrão por aqui. E assim, é interessante porque a gente aprende bastante coisa, mas ao mesmo tempo é meio chato porque a gente acaba ficando mais tempo nessas paradas do que nas paradas dos sítios arqueológicos, por exemplo. E a gente não podia sair daqui sem tomar um café. E eu decidi experimentar um café de coati. Ou seja, o coati come o grão de café, faz cocô, aí eles pegam esse cocô, que é o grão inteiro praticamente, e aí fazem a torra do café, desse café aí. Vamos ver então. É bem bom. É bem suave. Eu já tinha tomado de jacu, se não me engano, no Brasil, lá em Santos. E realmente é um sabor bem mais frutado, por causa do suco gástrico e tal do estômago, né? Normal, ele acaba ficando um pouquinho mais fraco e bem mais cítrico, assim. E é bem gostoso. Provar, amor? Vou experimentar. Enquanto o pessoal tava lá na loja de prata, a gente correu pra cafeteria do outro lado, que parecia muito boa, porque é cafeteria e chocolateria. Aí eu peguei um outro café aqui, que também tá muito, muito bom, expresso. E quando eu tava pagando, eu escutei a moça falando pra outra cliente que tinha marshmallows banhados em chocolate. Aí eu não resisti, porque são duas coisas que eu amo. E é chocolate 55% cacau, então fica uma delícia, porque ele dá uma cortada no doce de marshmallow. Então, ótimo. E agora eu vou experimentar o café do Léo. Acho que tu vai gostar mais desse do que do outro. Ele é mais fraco? Ele é mais fraco, né? É mais suave e mais cítrico. Nossa, muito bom. Só que eu prefiro ele um pouquinho mais forte. Mas olha... Nós terminamos o passeio e eles deixaram a gente a mais ou menos uns 800 metros a 1 quilômetro da Plaza de Armas, que é o lugar para onde a gente estava indo para jantar antes da gente voltar para o motorhome. Mas a gente estava passando perto do Museu do Pisco. Nós estivemos aqui, sabemos que os drinks são bons, então decidimos entrar para tomar alguns drinks antes de jantar. Até mesmo porque em todo esse tempo que a gente está de Chile, Peru e norte da Argentina, que são lugares que geralmente tem pisco, eu ainda não tomei um pisco. Basicamente o meu drink tem vinagre de morango, tem abacaxi, tem um licor de abacaxi, pisco, todas essas coisas aí. Perigoso. Perigoso. Parece um suco.
saindo do Museu do Pisco e a gente caminhando um pouquinho, a gente já chega aqui na Praça de Cusco, na Praça de Armas, a praça principal daqui. E agora vamos procurar um ceviche. Vamos. As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time. Nós paramos no Limo, que é um dos únicos restaurantes que ainda estava aberto esse horário. Já são 10 horas. Na verdade, a cozinha deles fecha às 10, mas foi super tranquilo para eles fazerem o pedido. É um dos poucos, né, como estava aberto, e que tinha ceviche pra gente provar. Então nós viemos aqui. A gente tá numa mesa aqui de canto e a gente tem uma vista lindíssima, um pedacinho da plaza e dos prédios em volta dela. E é a coisa mais linda. À noite eu acho que a cidade fica ainda mais bonita. Então, para comer, a gente pediu... Eles chamam de maqui aqui, mas é um uramaki, né, que a gente conhece no Brasil, que é com salmão, camarão empanado na panko, abacate e aí um queijo gratinado por cima, tá com a cara muito boa. E a gente pediu também um ceviche tradicional peruano para experimentar. A gente pediu ele misto, então vem com vários tipos de frutos do mar. O tradicional mesmo, eu acho que é só com peixe branco, peixe aqui das regiões dos lagos, né? Mas a gente vai experimentar um misto hoje. E aqui, engraçado, ó, o ceviche ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? No Brasil, normalmente, são os frutos do mar e tal, tudo marinado no leite de tigre, né? E aqui, normalmente, eles colocam milho. Aqui tem milho em duas versões, né? Tem um milho torradinho que a gente comeu lá no outro bar, né? No Museu do Pisco. E tem esse milho gigante aqui, que é bem comum a gente encontrar na rua. O pessoal vende, inclusive, com queijo aqui. Só que ele é um milho doce, então é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, o gosto. E, normalmente, também, eles colocam uma pasta, um purê de abóbora, que também não é comum a gente ver num ceviche. Peixe muito bom, bem fresco, assim. E o bom é que, assim, apesar de ser um peixe branco, ele não é um peixe que tem um gosto forte, assim. A gente consegue sentir bastante o leite de tigre, né? Ele tá bem cozido e é muito gostoso. Já estamos quase prontos para ir embora do Peru, né? Bebemos o pisco, comemos o ceviche, tá tudo certo. And we're saying goodbye, trying to make it work, and I gave it all. Então agora, depois desse dia intenso e cansativo, a gente vai voltar para casa, mas antes a gente tem que falar para vocês o valor do nosso passeio, o que a gente achou, né? A gente contratou direto aqui, a gente deu uma olhada em várias agências e os preços estavam bem parecidos e a gente acabou fechando com uma agência que, na verdade, pra gente não foi muito legal. A gente vai colocar o nome aqui na tela para você saber, mas o que aconteceu? A gente viu que os passeios estavam todos na faixa de 70 a 80 soles, então a gente acabou fechando com essa empresa e custou 70 soles por pessoa, claro, além dos boletos turísticos que a gente teve que pagar nos locais. Então a gente teve que pagar os boletos turísticos para os sítios arqueológicos e mais 10 soles para o boleto turístico de Maras, tá? Então, ao todo aí saiu 150 soles esse nosso passeio, considerando os dois boletos, considerando o passeio em si. Como eu já falei, o almoço estava incluído, então não tem esse custo extra, mas se você quiser tomar alguma coisa na hora do almoço, você precisa pagar a parte. A gente decidiu fazer esse passeio que é completo, que a gente fez vários pontos turísticos num dia só, porque a gente já fez esse passeio outra vez, quando a gente esteve aqui em 2019, e a gente queria hoje filmar e mostrar um pouquinho de tudo para vocês. O que a gente recomenda é que você faça esse passeio em duas partes. Faça os sítios arqueológicos em um dia e faça Maras e Morai em um outro dia, para que você tenha mais tempo, você possa aproveitar melhor os passeios. Isso foi a principal diferença que a gente sentiu de quando fez o passeio a primeira vez, que era assim dividido, dessa vez que a gente fez tudo mais corrido. A gente teve cerca de 10 minutos hoje em cada lugar e é pouquíssimo tempo. Você não consegue aproveitar, você não consegue olhar, por exemplo, as lojinhas, você não consegue aproveitar os sítios arqueológicos em si, parar, olhar, tirar foto. Geralmente o guia só falava assim, ó, aqui é o melhor lugar para tirar foto, vocês têm 10 minutos e volta pro ônibus. Então acaba não fluindo também, você acaba não aproveitando tanto o dia. E por que eu falei que eu não recomendo essa agência que a gente fez o passeio? E eu vou dar uma dica aí para na hora de você fechar os passeios, o que você tem que perguntar. A gente, na hora de contratar, ela explicou que seria uma Sprinter, então a gente sabia que seriam no máximo 20 pessoas. Se eu não me engano, são 18 pessoas, né? 18 lugares. Depende do tamanho da Sprinter, mas normalmente é nessa faixa aí. E a gente acabou indo num ônibus de 36 lugares. Ela não falou pra gente que seria um ônibus. Depois, quando eu questionei, ela disse, é porque o carro quebrou e tal. Só que o guia falou pra gente que é sempre ônibus, então ela enganou a gente ali, a pessoa que vendeu o passeio. Eu não achei legal. E querendo ou não, quando você tem muita gente, acaba sendo muito mais complicado. Por quê? Você acaba perdendo muito tempo no deslocamento, então o tempo de descer do ônibus, subir no ônibus, o tempo do guia reunir todo mundo pra fazer as explicações, acaba demorando mais do que se for um grupo menor. Então, na hora de fechar o passeio, questiona o valor e questiona quantas pessoas vão no passeio. Qual é o limite máximo que eles têm? Se eles tiverem um limite de uma Sprinter, eu
acho que é ok, foi assim que a gente fez da outra vez, e outros passeios em outros lugares também. Se for o limite de um ônibus, eu já pensaria 2 vezes. Foi uma falha, na verdade não é que foi uma falha nossa, mas é porque ela enganou a gente, então, como a gente queria filmar pra mostrar pra vocês, e a gente já tinha feito o passeio, acabou não sendo tão ruim, mas se a gente tivesse vindo pela primeira vez, seria frustrante. Conversamos com algumas pessoas no passeio ali que estavam meio frustradas com a situação, então é uma dica que a gente dá pra vocês. Mas o passeio do Vale Sagrado é um passeio que você não pode deixar de fazer, realmente é muita coisa diferente, como o Léo falou, a questão de arquitetura e engenharia são coisas que enchem os olhos e que a gente aprende muito, principalmente a gente começa a rever alguns conceitos nossos, né? Principalmente em relação às nossas limitações. Então a gente espera que vocês tenham curtido o vídeo e ter conhecido um pouquinho aí da região do Vale Sagrado com a gente. Já se inscrevam no canal, ative as notificações para não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @Leo e Fabi Vale. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Tchau!